Itapajé, 9 de agosto de 2001, quinta-feira. Tenho hoje a satisfação de bater um papo com uma das pessoas de Itapajé, a mais competente professora que a nossa Itapajé já recebeu. Professora Maria Luísa Pinto Castro. É dessas pessoas de uma humildade muito grande, mas de um serviço social, filantrópico, muito grande e feito quase sempre às escondidas, como agem as grandes pessoas, as grandes personalidades. Queira Deus que os nossos jovens venham um dia seguir exemplos de dignidade como o de Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa, muito obrigado por ter nos atendido e eu gostaria de deixar à vontade e lhe pedir um resumo da sua biografia. Bem, eu nasci no dia 10 de julho de 1927, no sítio Carnalbinha, filha de Jesuíno Pinto de Mesquita e Umbelina Fernandes Pinto. Lá eu fui criança. Estudei aqui na Escola Reunida São Francisco. Depois fui estudar em Fortaleza, no colégio dirigido pelas irmãs salesianas, chamada Juvenal de Carvalho, que fica nas Damas. Lá eu estudei interna, fiz o exame de admissão e o curso ginasial, naquela época, da primeira à quinta série ginasial. Depois, a minha mãe passou uns 2 anos ou 3 lá em Fortaleza e eu concluí externa. Estudei o normal externa, mas no fim ela veio embora e eu estudei interna. No tempo que eu concluí mesmo, me diplomei, eu estava interna. Depois eu vim embora para Itapajé. Papai arranjou para... Por favor, eu quero lhe interromper. Qual era o endereço da Escola Reunida São Francisco, para que historicamente nós a situemos? Onde hoje é a Prefeitura Municipal. Naquela época era a Escola Reunida. Você sabe, tem conhecimento de outros locais que essa escola tenha funcionado? Ela funcionou também na Casa Paroquial, também onde era o fórum, que é o cartório eleitoral, onde era o fórum e hoje o cartório eleitoral. E também, deixa eu ver se ela era a escola, também aonde foi o centro social, lá na Rua do Açude. Depois do ginásio. A sua volta a Itapajé, continue, por favor. Então, eu ensinei no grupo, nesta época já era grupo, como substituta efetiva. Grupo São Francisco. Então, eu estudei lá, eu ensinei lá como substituta e depois, quando a dona Neném Ribeiro se aposentou, então eu fui nomeada professora no lugar dela. Localizado onde hoje? Não, o Grupo São Francisco era localizado lá onde hoje é a prefeitura. Ainda lá, começou lá. Depois, quando eu ensinei, já era onde hoje é o cartório eleitoral, que foi lá o fórum, né? O cartório eleitoral. E ensinei também onde era ali depois do ginásio, o centro social, né? No centro. E depois ensinei também onde hoje, atualmente, é o grupo escolar, a escola de primeiro grau, Monsenhor Catão, né? Porque depois foi que foi mudado, em homenagem ao Monsenhor Catão, o nome dele, né? Com relação ao Monsenhor Catão, qual os locais que ele funcionou antes de definitivamente para esse local?
Ou se não funcionou? Se ele... Eu acho que foi. Ele recebeu o nome de Monsenhor Catão quando já estava no atual hoje. No local atual. A dona Idelzuíte Aragão Muniz e Silva, esposa do falecido Mário Moreira, de saudosa memória, disse que o Monsenhor Catão era uma continuação das escolas reunidas do Grupo São Francisco, inclusive seu corpo dirigente. Como que é essa história? Não, porque era escola reunida, que ainda não era grupo. Quando cresceu mais, quer dizer que é uma promoção, passou a ser grupo. Grupo São Francisco. Aí depois foi que recebeu o nome do Monsenhor Catão. Deixou de ser São Francisco, porque o Padre Catão foi vigário aqui muito tempo, né? E em homenagem a ele passaram a dar o nome do grupo Monsenhor Catão Porfírio Sampaio. Professora, hoje a senhora é uma pessoa ainda ligada, não diretamente, mas de certo modo ligada até pela homenagem justa que os colégios lhe prestam. Em todos os eventos, normalmente vemos lá a dona Maria Luísa recebendo as homenagens merecidas. Voltando à sua vida particular, o casamento com Carlos Silveira, em que circunstância aconteceu? De onde era ele? Carlos Silveira, ele nasceu na Serra Azul, fica em Quixadá. E a minha irmã morava em Fortaleza, Maria Assunção, bem próximo à casa da mãe dele e, porventura, dele também, né? Então, foi por intermédio da mãe do Carlos, dona Dalzira, que era muito religiosa, muito chegada à igreja, morava bem próximo à igreja, a Maria Assunção também, bem próximo, e que se conheceram, então, através dela, nós conhecemos, eu também conheci o Carlos, né? Namorávamos muito pouco tempo, ele trabalhava em caminhão, e passava aqui ligeiramente, e então, em maio, dia 6 de maio de 1962, nós casamos e fomos morar em Fortaleza. Nesta época, a mamãe já havia comprado um terreno aí de uma senhora e nos deu uma parte deste terreno, construiu uma casinha e nós fomos morar lá. Professor, Itapajé evoluiu muito, principalmente nessas últimas 3 décadas. Nós tivemos aqui uma evolução, uma mudança muito grande dos topônimos. São Francisco dos Ipus, São Francisco da Uruburetama e em 1943 de Itapajé. Da história aqui de Itapajé, faça uma radiografia de como a senhora, o que existia no seu tempo de juventude aqui com relação a construções, mais ou menos, quais as casas principais, as ruas, os comerciantes, uma retrospectiva histórica que você foi testemunha ocular. Naquela época, Itapajé era muito pequeno mesmo, viu? E me lembro muito bem da igrejinha, ali do Coração de Jesus, né? Onde hoje é o centro comercial. Tinha a casa da dona Francisquinha, que era professora. Ela foi professora na época que eu estudei, né? E tinha mais algumas casas, mas era bem pequena. A dona Neném Ribeiro morava justamente naquela rua Bastos, né? Que fica... exatamente. Então... do Montenegro, no João Ribeiro. Era. Então ela morava, travessa Teixeira Bastos, né? Hoje é a rua do Doutor Eldo. Então, morava ali, tinha poucas casas, não me recordo ali como era o nome, onde hoje morava a dona Mundica. Tinha um senhor que morava lá, que foi, assim, muito importante na nossa história, porque quando eu nasci, minha mãe esteve muito doente, ela teve um problema no seio, que ficou cheio de buracos, estourou tumores, né? E com muita necessidade, ele chegou a emprestar um dinheiro ao papai para cuidar da mamãe.
E eles tinham muita gratidão a esse senhor. Morava ali, onde hoje era a dona Mundiga, que também chegou a falecer. Era próximo ao cartório Eu sei, certo. Com relação naquele tempo os transportes eram muito difíceis, né? A viagem a Fortaleza era como uma despedida, né? Na verdade, conte alguma coisa sobre esse deslocamento. Por exemplo, meu pai, ele ia a Fortaleza, era a cavalo. Isso na juventude dele, né? Agora, quando eu já era estudante, estudava em Fortaleza, geralmente nós íamos em caminhão. Não tinha transporte direto daqui de Itapajé para Fortaleza. Foi antes, quando eu estudava ainda, né? Era o pau de arara. Ai, mas nós só faltávamos morrer de frio. Porque a gente ia em cima, nossos pais que nos deixaram lá em Fortaleza iam na bulé, e nós em cima tremendo de frio. A estrada muito ruim, viu? Que foi teve um acontecimento que marcou muito, que nós íamos viajando e houve um desastre de um caminhão. Nós chegamos lá, estava o homem morto, viu? E isto tocou muito profundamente, a gente viu. Nós ficávamos com muita pena, não podíamos fazer coisíssima nenhuma, o homem já estava morto. E como naquela época eu era bem jovem, os jovens se sensibilizam mais e toca mais, né? Fica assim gravado. A gente já tem sofrido pouco, então grava-se muito. E isso foi assim marcante na nossa vida de estudante que íamos para lá, Fortaleza. Uma viagem, uma verdadeira aventura. Professora, hoje se vê no nosso jovem um desinteresse pela a dignidade dos outros. Hoje o respeito de filhos para pais e pais para filhos, há uma recíproca de desatenção. Naquele tempo existia mais amor. O que era? Que se vê, eu conversando agora com você, assim chamá-la, eu notei que ao ler a biografia que fiz de seu pai, Jesuíno Pinto de Mesquita, e de seu avô, Coronel Manuel Pinto de Mesquita, ex-prefeito, você chegou a emocionar-se, a chorar. Hoje, se banaliza sentimento? É interessante porque o meu avô foi uma criatura que marcou muito a minha vida. Naquela época, vocês sabem que é questão de época? Naquela época, a educação era completamente diferente. Era história de obediência. Se fazia as coisas por temor. De maneira que os nossos pais não eram culpados, era a fase, era a educação daquela época. E então eu era bem jovem, meu avô já de mais idade, e eu ia para a casa dele, eu fazia a barba dele, penteava, viu? Conversava demais, porque ele já vivia deitado numa rede, problema de coração, e eu contava muita história. E ele, engraçado, ele já de idade, né? Para ele aquilo era uma coisa bonita, ele me achava muito inteligente, que eu não sou de maneira nenhuma, mas ele me achava inteligente e me gabava e dizia palavras de elogio. Por isto, eu o amava profundamente, mas profundamente. Quando ele esteve doente, eu ia para o sertão, lá para a casa dele, passava dias com ele, tudo e tal. E é tanto que quando ele morreu, eu pensei que nunca mais na minha vida ia ter alegria. Porque eu senti demais. Porque eu sentia o quanto eu era importante para ele, o quanto ele me amava. E aquilo, como todo jovem, como todo ser humano, principalmente quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, nós damos muito valor ao amor. E eu sentia este grande amor dele para comigo. Voltando à história da educação, naquela época realmente havia muito mais respeito, mas eu lhe digo assim, que o respeito era por causa do temor.
eu sou mais a educação atual, desde que ela seja bem orientada. Hoje em dia, nós temos muitos meios de conscientizar aos nossos alunos, aos nossos jovens, a necessidade da educação, a necessidade da bondade. Nós temos os meios, por exemplo, os científicos, e temos os meios religiosos que nos levam a ser criaturas boas, né? Na parte científica, a gente ouve muito um ditado popular, viu? As águas só correm para o mar, porque o mar tem muita água, né? A gente ouve outro também, uma desgraça nunca vem só. Isto porque nós estudamos, os nossos alunos sabem que existe energia no ar. Muita energia no ar. E então, aí prova muito bem, por exemplo, os trovões. O que são os trovões? Choques de nuvens. O que é o relâmpago? É o atrito, a eletricidade que existe nas nuvens, que quando se atrito provocam aquele relâmpago, aquela luz, né? Então, a parte do nosso corpo que tem mais energia é justamente a nossa mente. E assim como do nosso corpo se desprende o perfume, se nós tomamos banho, um sabonete cheiroso, ou se nós botamos uma água de colônia, quando nós passamos por uma pessoa, aquela criatura sente o perfume. Assim também desprende da nossa mente os nossos pensamentos. O que nós somos vai desprendendo para o ar. E os cientistas provam que a mente humana, existe mais no ar coisas negativas do que positivas. Por quê? Porque a mente humana é mais negativa do que positiva. Daí que nós devemos viver sempre precavidos, devemos sempre pensar positivo para atrair do ar as coisas boas que tem no ar, para que a nossa vida seja boa. Depois, na parte religiosa, Deus, pelo grande amor que tem por nós, Ele deixou os seus mandamentos. Jesus Cristo veio aperfeiçoar esses mandamentos e resumiu que hoje a igreja diz que existe um só mandamento, o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós dizemos, cada qual dá o que tem. Se nós temos amor dentro do nosso coração, nós espalhamos amor por todas as partes. Se nós temos amor, se nós somos conscientes do que nós queremos seguir a Deus, porque Jesus diz, o que tu fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. No Evangelho diz, sereis perdoados da mesma maneira que perdoardes, sereis perdoados. Da mesma maneira que medirdes, sereis medidos. Então, se nós temos consciência da nossa pequenez, que só Deus é grande, por que é que nós vamos ter raiva do nosso irmão, mesmo aquele irmão que nos ofende? Devemos ter compaixão daquela criatura, porque certamente é uma criatura que está com o coração ferido. Porque como a gente só fala daquilo que o coração está cheio, se a pessoa está com o coração ferido, só pode sair mágoas de dentro daquele coração. Se a pessoa tem um coração cheio de amor, cheio de Deus, se realmente é um verdadeiro cristão, se Deus mora dentro dele, então só tem que dar amor, mesmo com aquelas criaturas que ele magoou, porque Jesus, depois de todo o sofrimento dele, antes dele expirar, ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós devemos amar o nosso irmão, rezar por aqueles que nos ofendem, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo e devemos levar a todas as pessoas este Deus maravilhoso que está dentro de nós. Podemos verificar que a senhora acha que o amor, o coração é o tabernáculo que guarda todos os bens, a tenda que guarda todos os bens e que saem pelos nossos olhos, pelas nossas ações, pela nossa boca. Professora, o que eu verifiquei com relação à educação, e aqui nós também vemos o testemunho da sua religiosidade, da sua sintonia com Deus,
eu verifiquei que quando você diz que a educação hoje é melhor, e eu até lembrava-me nesse momento em que a senhora falava que hoje é melhor uma educação com mais responsabilidade, hoje se vê filhos de pais pobres formados, coisa que não se via antigamente, não é isso? Mas, voltando aqui à sua, quando você é professora mais ativamente, um aluno aqui em Itapajé exemplar. Eu tenho diversos padres, são 6 padres, né? Mas, vamos dizer, o Padre Arão se distinguiu muito, foi uma criatura que marcou. Eu me lembro até o lugar onde ele se sentava lá no colégio. Ele sempre foi de uma simplicidade muito grande, viu? De uma responsabilidade, muito estudioso. Também eu posso citar o Padre Jorge e esses padres mais recentes, né? E também o Padre Júnior, recém-ordenado, viu? Foram criaturas que marcaram. E eu tenho muitos outros. Graças a Deus, na minha trajetória de 47 anos de magistério, né? E tem alguns anos que eu ensinava muitas classes, então nunca encontrei aluno ruim, graças a Deus. 2 alunos, no começo da minha carreira, me deram trabalho, viu? Essa fazia parte da segunda parte da pergunta. Eu ia lhe perguntar quais os relapsos, isso ninguém gosta de falar, mas os trabalhosos. Não, só 2 alunos, conversavam muito, mas eu fazia tudo para eles não me desmoralizarem. Isso no iniciozinho da minha carreira. Um é meu primo, e eu não vou citar o nome dele, e o outro, que Deus o tenha no reino do céu, porque ele já faleceu. Mas eles não eram ruins, eram só alunos que gostavam de conversar como todos nós, quando somos alunos, só que eles eram mais um pouquinho avançados, né? E sempre quando a gente chegava na classe, que os alunos estavam conversando, eu dizia, ai, como vocês estão com saudade um dos outros. 2 minutos, viu, para matar a saudade. Aí eles conversavam 3, 5 minutos, digo, agora é aula. Todo mundo ficava em silêncio e eu dava minha aula tranquila, deixava eles matarem a saudade primeiro, viu? Professor, a oportunidade como esta nos trazem muita alegria. A minha particularmente traz, e com certeza alguém um dia há de nos ouvir nessa tarde gostosa. São 16 horas e 25 minutos. Estamos aqui na minha residência, na Avenida Antônio Pereira de Melo, essa rua que dá aqui para o Hospital da FUSEC. E estamos vivenciando hoje um momento político muito, muito crítico, em que há uma desesperança muito grande. Não se vê mais a luz que se vê. Antigamente pensávamos que era a luz do fim do túnel, mas parece que vemos hoje a luz do fim do poço. A senhora concorda ou discorda dessa minha colocação? Eu não sou muito chegada à política, né? Não estudo, eu tenho mais um relacionamento mesmo com alunos, né, com jovens, que eu trabalhei muitos anos. Então, eu vou dar só uma mensagenzinha para os jovens, entendeu? Então, a mensagem para os jovens que eu quero dar é isto. Queridos jovens, procurem se valorizar por si mesmo. Procurem, porque o melhor conceito é aquele que nós temos de nós mesmos. O que os outros tenham é bom, mas os outros podem errar. Mas o conceito que nós temos de nós mesmos é que nos vale. Então, que nós procuremos trilhar o caminho certo. Procuremos adquirir sempre boas qualidades, formar o nosso caráter enchendo-nos de boas qualidades, sendo humildes, capazes de reconhecer a nossa pequenez, a nossa parte humana e trilharmos o caminho certo, porque a coisa melhor do mundo é a paz dentro de nós mesmos. E esta paz que nós temos dentro de nós é, então, a revelação de uma Trindade Santa, que nós somos tabernáculo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
procuremos seguir o bem. Nada, olhe, as coisas do mundo não preenchem os anseios da nossa alma. Procuremos Cristo, seguir os seus ensinamentos, amar, ter o coração transbordando de amor para dar a todos que se chegue a nós. É bom que todos cumpram a sua missão, mas se não cumprirem, pelo menos fiquem cada um este grande prazer de que fez o que era possível pelos outros para ser feliz, para ganhar uma eternidade boa. Mais uma última pergunta, uma última observação. Se nesse momento fosse lhe dado o direito de fazer 3 pedidos, quais seriam esses pedidos? Uma das coisas que me preocupa muito são as pessoas que sofrem, porque o sofrimento é uma coisa que dói muito. E eu sempre rezo pelas pessoas que sofrem e que não conhecem a Deus. Porque as que conhecem Deus são confortadas por Ele. A gente vê, por exemplo, que os apóstolos sofreram tanto e que eram criaturas felizes, cheias de alegria, porque Deus estava com eles. Então, a primeira coisa que eu pediria a Deus era que o Espírito Santo consolasse todas as pessoas que sofrem, para que elas se sintam bem, se sintam felizes, que aproveitem desse sofrimento que estão passando para se sentirem como colaboradores, ajudando a Jesus a carregar a sua cruz. A segunda era a paz. Que houvesse paz em todos os corações, que todas as criaturas conhecessem a Deus, o amassem, o servissem. Que todas as criaturas se amassem bastante, que as criaturas fossem capazes de perdoar uns aos outros, que esse mundo passasse, como nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, que o mundo fosse este reino de Deus que chegasse até a nós. E o terceiro seria, já que nós falamos neste alimento da alma, também o alimento do corpo, que há muitas pessoas que passam fome, que não têm aquilo que necessita uma criatura sobreviver. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, descesse a sua compaixão e providenciasse, meios para que todas as criaturas tivessem uma vida digna. Professora, muito obrigado. Eu agradeço, sensibilizado as suas palavras, os seus anseios de engrandecimento do homem. Muito obrigado, que os nossos jovens sigam os seus conselhos e que eles aprendam não com os erros, mas com os acertos e com as tentativas de serem sempre jovens ativos e distantes dos caminhos largos e fáceis da vida. Itapajé, Ceará, 9 de agosto do ano 2001, quinta-feira, 16 horas e 30 minutos. Testemunhem aqui também, vocês ao ouvirem, que tiverem a oportunidade de ouvir essa mensagem de coração, vinda do fundo do coração da querida professora Maria Luísa. Muito obrigado. Que Deus lhe ilumine e que a mantenha sempre nesse caminho de luz, que somente os grandes homens, as grandes mulheres, as grandes almas têm direito. Muito obrigado, professor.